que eu preciso fazer parte de uma igreja? Qual o impedimento de exercer a minha fé em Cristo a partir da minha casa? Qual o sentido de fazer parte de uma organização sobre a qual eu ouço com frequência sobre escândalos, disputas, desavenças? O que esse lugar tem de especial e por que eu devo fazer parte dele? Todas essas perguntas são mais que legítimas e precisam ser tratadas. Esse é o nosso objetivo na aula de hoje. Eu sou o professor José Vicente Ambrósio, da Igreja Presbiteriana de Botafogo, e nós estamos tratando sobre esse assunto baseado no livro Igreja é Essencial, de Colin Hansen e Jonathan Leeman, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. O que motivou esses irmãos a escrever este livro foi que, a partir da pandemia de Covid-19 e a consequente obrigatoriedade de não nos reunirmos fisicamente, muitos irmãos deixaram, na medida que a doença foi sendo controlada e nós pudemos voltar a nos reunir, muitos irmãos não o fizeram, seja por algum tipo de receio com relação à sua saúde, ou seja por comodismo. Isso os motivou a escrever esse livro e hoje nós vamos tratar do capítulo 5, cujo tema é: fazer parte é realmente necessário? Primeiramente, é importante esclarecer que o simples fato de frequentar uma igreja local ou estar associado a uma denominação religiosa não torna um cristão. Para ser chamado assim, de uma maneira genuína, é fundamental a aceitação do sacrifício de Jesus na cruz. É aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Mediante tal aceitação, nós vamos ser selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das formas que Deus tem para direcionar as nossas vidas, direcionar as nossas atitudes, os nossos pensamentos em todas as áreas da nossa convivência. É isso, é a ação do Espírito Santo, é o amor que Cristo demonstrou, que Deus demonstrou por nós na cruz, através de Cristo na cruz, que mantém a igreja viva, vibrante e atuante há mais de 2000 anos. Um segundo esclarecimento que é importante e talvez vai causar decepção em muitos de vocês, é que a igreja, realmente, como eu disse no começo, ela é um local que não é perfeito, está longe de ser perfeito. Pelo simples fato de ser formada, de ser constituída por pecadores, por seres humanos falhos, seres humanos que vêm das mais diversas origens, seja do ponto de vista de educação familiar, de formação acadêmica, de atuação profissional, de nível econômico, de visão de mundo, de ideologias políticas, de times de futebol diferentes. O que nos mantém unidos é justamente a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É compreendermos que o amor que Deus demonstrou por nós, eu preciso demonstrar pelo meu irmão. Vamos lembrar que a salvação vem pela graça. Nós não fizemos, nem podemos fazer nada para merecê-la. Essa mesma misericórdia, esse mesmo olhar empático que Deus teve por nós, dada a nossa fraqueza, a nossa pequenez, é que nós precisamos ter com o nosso irmão. Só a partir disso nós podemos ter uma convivência, temos a possibilidade de ter uma convivência saudável dentro da igreja.
Só a partir disso nós podemos exercer os nossos dons e talentos para cumprir a missão da igreja, sobre a qual nós vamos falar mais adiante. A Bíblia usa algumas metáforas para ilustrar a igreja. Um corpo humano, uma edificação, uma árvore e seus galhos. Todas essas figuras, todas essas imagens remetem a partes que funcionam como um sistema que atuam em harmonia com um determinado objetivo. A leitura dos evangelhos deixa muito claro que o cristianismo é uma religião comunitária. Nós não somos salvos para vivermos isolados em algum lugar e dedicados à meditação e à leitura da palavra. Em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus afirma, se dirige ao apóstolo Pedro e diz que ele seria a pedra sobre a qual a sua igreja seria edificada. Isso é um simbolismo do que Jesus espera da nossa atuação como membros de uma igreja, como cristãos genuínos. Uma atuação de serviço a Deus e de serviço ao próximo. Nesse sentido, nós precisamos inserir aqui no nosso debate uma palavrinha muito importante, que é o compromisso. Compromisso que vai se dar com Deus e com o próximo. A vida comunitária é uma via de mão dupla, de cuidado mútuo. Para ser membro de uma igreja e exercer o testemunho de Cristo, alguns sinais exteriores são importantes. Jesus deixou duas ordenanças para nós, que nós chamamos de sacramentos, que é o batismo e a celebração da ceia do Senhor, que são formas de lembrarmos, de assumirmos um compromisso público de membresia com uma igreja local, com uma determinada denominação, e de lembrarmos também publicamente o sacrifício de Jesus na cruz e termos um momento comunitário, um momento em reunião, um momento especial de colocarmos diante de Deus os nossos pecados. Esse compromisso e o exercício decorrente do nosso comprometimento são sinais inequívocos da salvação. Neste ponto, talvez a pergunta original da lição, se fazer parte é realmente necessário, talvez ela não tenha lugar. Fazer parte é um prazer, fazer parte de uma comunidade, servir ao próximo, servir a Deus, é um prazer. Um prazer que traz alguns benefícios. Poderia listar vários, mas eu vou destacar 3 deles. O primeiro é a segurança de ter Cristo como nosso pastor. Cristo é o cabeça da igreja. Isso é um privilégio. O segundo é que a igreja é o local para nós recebermos o nosso alimento espiritual. Vamos lembrar que nós vivemos um processo de santificação, de crescimento espiritual, que virá de ouvir a palavra, de estudar a palavra, de trocar experiência com os nossos irmãos, de prestarmos louvores a Deus, de orarmos. E o terceiro ponto é que na igreja nós vivemos o amor de uma família. Uma família que tem vários defeitos, vários problemas, como qualquer outra. Mas é uma família que tem a liga do Espírito Santo. É um local para se exercer o amor, para se exercer a misericórdia, é uma fonte de acolhimento, de amparo. Todos nós passamos por momentos difíceis, passamos por tribulações. E a igreja funciona e precisa funcionar como um refúgio, como um local de acolhimento.
de amparo. Finalmente, a igreja é um local de trabalho, é um local de serviço, é um local que, através dos nossos dons e talentos, nós vamos servir ao próximo, vamos servir a comunidade na qual nós estamos inseridos. Vamos lembrar que desde Adão, quando Deus forma o homem, ele deixa uma incumbência para Adão, em termos de trabalho, que era cuidar do jardim, administrar o jardim. E nós vamos exercer esse serviço em amor, com alegria. Uma aula não pode terminar sem dever de casa. Eu gostaria de deixar com vocês a leitura de um texto que está em Atos 2, de 42 a 47, que trata do nascimento da igreja cristã. Ali nós temos um ideal de igreja que nós devemos buscar, que cabe à reflexão. Críticas, sugestões, dúvidas, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Espero que tenham gostado. E um abraço e até a próxima. Deus nos abençoe.